Oiê! Olha ela. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu coloquei, ó. Tô mais perto, vou conseguir ler melhor o que vocês estão falando. Tá retinho. Aqui eu tenho os meus ganaches já pra mostrar pra vocês depois. Oi, Ana. Oi, Clarice, tudo bem? Gente, então vamos lá. Já vou começando, então. Para quem não me conhece ainda, ou não por aqui, eu sou a chefe Jana Bendo, professora de confeitaria. Hoje a nossa live é sobre ganache de chocolate branco. Eu fiz uma live sobre ganache de chocolate preto outro dia, né? E eu percebi que o pessoal tem bastante dúvidas e medos em relação ao ganache branco. Aí eu pensei, tá, então vamos fazer uma live de ganache branco também, né? Basicamente, a explicação teórica é a mesma da live de chocolate preto, mas eu vou explicar tudo de novo, porque às vezes alguma coisa não entrou bem na nossa cabecinha na outra vez, aí agora pode entrar, ou talvez agora pode ter um entendimento melhor das coisas, né? E assim vai. Então, agora eu tenho um quadro. Agora eu tenho um quadro para escrever, para dar as aulinhas aqui. Então, olha só, vamos lá. Mas eu saí escrito virado na live, né? Ou não? Dá pra entender a escrita? Ou fica virado e fica sem entender? Virado. Então não adianta escrever? Boa noite, Henrique, tudo bem? Tá, gente, mas eu não consigo escrever virado. Tá, então tá bom. É que o quadro só dá pra usar quando eu usar a câmera de trás do celular, né? Que não é o caso de hoje, que eu tô fazendo a live sozinha e lendo o que vocês estão escrevendo pra mim. Então vamos lá, tá? A ganache, ela é composta, né, por uma mistura de chocolate e um líquido, certo? Então, esse líquido que compõe a ganache, ele pode ser um creme de leite, ele pode ser um leite, pode ser um suco de fruta, tá? Não precisa ser só creme de leite quando a gente tá acostumado a usar. Como que faz para espelhar a câmera? Opa, não. Não. Não achei, gente. Outro dia eu pesquiso sobre isso. Então, primeiro eu vou dar aquela explicação básica de sempre, depois eu respondo as perguntas, tá? Então, a ganache, ela é composta por chocolate branco mais um líquido. Esse líquido não precisa ser sempre creme de leite, tá? Pode ser um suco também, pode ser um leite, pode ser água também, algum líquido, tá? E aí, o que é importante pra ganache pra ficar boa, pra gente ter um bom resultado? É importante que os ingredientes sejam de boa qualidade, né? Então o chocolate, eu tô usando chocolate de verdade, chocolate, não cobertura fracionada, certo? Cobertura fracionada eu também vou conseguir fazer uma ganache, porém o sabor não vai ficar legal. Não vai ficar legal, tá? Então é chocolate mesmo. Eu vou falar de novo a diferença entre a cobertura fracionada e o chocolate. Então,
A gente costuma falar chocolate nobre, né? Na verdade, assim, ó, se é chocolate, tá? Não existe chocolate não nobre e chocolate nobre. Chocolate sempre, ele tem que ser o nobre. Então, chocolate é chocolate, tá? E cobertura fracionada é outra coisa. Então, o chocolate, ele é composto por licor de cacau, manteiga de cacau, açúcar, isso é chocolate, né? E aí, se a gente tem um chocolate ao leite, a gente tem junto também ali o leite, que no chocolate, inclusive, é usado leite em pó, tá? Para o chocolate branco, a gente tem na composição manteiga de cacau, açúcar e leite em pó, tá? É só isso. Então, a única diferença do branco é que ele não possui o licor de cacau, a pasta de cacau, mas ele tem a manteiga de cacau, então ele também é chocolate. Chocolate branco também é chocolate, tá? Porque ele sai do cacau, ele é feito com a manteiga do cacau. Manteiga de cacau, só isso. Então ele também é chocolate. A cobertura fracionada, ela é composta por açúcar em primeiro lugar, né? Gordura vegetal e outros ingredientes ali que vão deixar aquele produto emulsificantes, estabilizantes, conservantes, aromatizantes, essas coisas todas industriais ali. Então, a gordura fracionada, ele é um produto feito através de uma gordura vegetal. Essa gordura vegetal pode vir de inúmeros vegetais, tá? Dependendo da marca, o fabricante, né, tem a sua fórmula. Mas ela não vem do cacau, tá? Então, aquilo não é chocolate. E isso aqui é chocolate. O que vem do cacau é que é o chocolate de verdade. Então, sobre chocolate estamos explicados, né? Então, como eu falei antes, chocolate branco é chocolate, porque ele é feito a partir da manteiga do cacau, tá? Então, esse papo de que chocolate branco não é chocolate, na minha opinião, não é verdade. Aí nós temos também o creme de leite, certo? Que compõe essa ganache de chocolate branco. O creme de leite, aqui, esse ganache que eu fiz hoje pra vocês, que eu já vou mostrar aqui os pontos, eu usei o creme de leite de caixinha, tá? O 17% de gordura de caixinha da Piracanjuba, que eu sei que é o creme de leite mais comum de vocês usarem e estarem usando nos seus produtos até pela questão de custo, né? Então eu fiz essa ganache com esse creme de leite ali 17% de caixinha, tá? Mas antes de mostrar o ponto das ganaches para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os cremes de leite, tá? E vocês já vão me enviando ali as perguntas, que eu tenho já algumas ali para responder. E vocês podem ir enviando perguntas que depois eu vou respondendo, tá, pessoal? Eu gosto de bastante pergunta. Aí o creme de leite, a gente tem também, né, vários cremes de leite no mercado, certo? Então eu vou explicar para vocês a diferença dos cremes de leite. Então, primeiro que creme de leite é a gordura do leite. Creme de leite é a gordura do leite, tá? Então, o primeiro produto que sai do leite, que é a gordura mais rica em gordura ali do leite, é a nata. A nata tem mais ou menos 45% de gordura, tá? Aí, o nosso próximo produto é o creme de leite fresco. O creme de leite fresco tem mais ou menos 35% de gordura. E aí que o creme de leite fresco, ele é a nata diluída em leite, tá? Esse é o creme de leite fresco, ele tem a gordura diluída em mais leite e aí ele abaixa essa porcentagem de gordura, tá? Esses dois produtos, eles são encontrados no mercado na prateleira gelada e eles têm a validade curta. Então eles são produtos que só sofreram a pasteurização. Eles não são produtos que têm ingredientes adicionados, não são produtos ultraprocessados, tá? São produtos mais naturais. Então, são os melhores produtos pra gente usar ali na preparação dos nossos alimentos, tá? Depois do creme de leite fresco, nós temos o creme de leite de lata. O creme de leite de lata, ele tem mais ou menos 25% de gordura, tá? Esse creme de leite de lata, ele também é um creme de leite pasteurizado, assim como os dois anteriores, porém ele tem a adição de estabilizantes
e que mantém ele por mais tempo na latinha, vedado na latinha, ele dura na prateleira seca e dura por mais tempo. Então ele tem adição de estabilizantes, tá? Nós temos também, por último, o creme de leite de caixinha, que ele tem 17% de gordura. Esse creme de leite de caixinha, ele tem estabilizantes, emulsificantes, espessantes, tá? Então, assim, ó, quanto mais... Por quê? Olha só, uma coisa que às vezes a gente não se toca. O creme de leite fresco, ele é um negócio líquido. Ele é um negócio líquido, tá, gente? E o creme de leite de caixinha é um negócio grosso, né? Como que pode o de caixinha ser mais grosso que o de garrafinha se o de caixinha tem menos gordura que a garrafinha? Tem metade da gordura da garrafinha. Quer dizer, tem adição de espessantes ali. E às vezes eu tenho pessoas, alunas, que dizem assim pra mim: ah, eu gosto do creme de leite tal porque ele é mais grossinho. Então, na verdade, assim, ó, por ele ser grossinho, não quer dizer nada, quer dizer só que ele tem mais espessante, tá? Mas quanto mais grossinho for o creme de leite, mais adição de algum industrializado ali ele tem na composição dele, tá? Porque senão ele era para ser um produto bem ralinho mesmo. Então, aqui eu tô usando, nessas ganaches que eu fiz hoje, o creme de leite de caixinha, que é um produto que é mais fácil acesso de todo mundo, que a gente usa nas produções, que os nossos produtos não fiquem tão caros, né? Mas o ideal seria, se todos nós pudéssemos usar mesmo, é o creme de leite fresco, tá? Com 35% de gordura. E aí que as ganaches, elas podem ser também saborizadas, né? Então, aqui eu não saborizei, tá? Não saborizei nenhuma, é só chocolate e creme de leite, somente isso. Então pode ser saborizada com limão, com laranja, com raspas. Elas podem ser saborizadas com pastas saborizantes que a gente compra nas lojas de produtos de confeitaria. Elas podem ser saborizadas com geleias, compota, doce de alguma fruta que a gente faz em casa. Elas podem ser saborizadas também com chás e temperos. Então a gente pode fazer uma infusão dessas ervas no creme de leite e fazer uma ganache, por exemplo, de manjericão, uma ganache de orégano, uma ganache de capim-santo, tá? Então, para tudo isso funciona a ganache também. O que mais? A gente pode saborizar uma ganache com Nutella, com doce de leite, né? Com licores, com bebidas alcoólicas também. E as bebidas alcoólicas, além de dar sabor, elas dão mais durabilidade para as ganaches, tá? Certo. Ah, nós temos mais 2 ingredientes que a gente pode estar adicionando nas ganaches também, que é a glucose. A glucose é um açúcar invertido que a gente adiciona nas ganaches para tornar elas mais maleáveis, assim, que na verdade a glucose ela atua num preparo encapsulando os açúcares da receita, então protege essa receita da formação de cristais de açúcar, tá? Então, nesse sentido é que a glucose deixa o preparo mais maleável, mais macio, né? E a gente pode também estar adicionando nas ganaches a manteiga. A manteiga, ela entra aqui como gordura. Então, assim, ó, se eu uso um creme de leite de caixinha, que tem 17% de gordura, é bem interessante eu adicionar na minha ganache uma colher de manteiga, depende da quantidade, lógico, né? Mas é muito interessante que eu adicione no meu preparo mais manteiga, porque a manteiga, ela tem 80% de gordura. E a manteiga é a mesma gordura que tem no creme de leite, é a mesma da manteiga, só que na manteiga ela tá mais concentrada, certo? E no creme de leite fresco ela tá mais diluída. Então, se eu vou usar um creme de leite de caixinha na ganache, é muito interessante que eu coloque manteiga junto nesse preparo, porque aí a minha ganache vai ficar com características de que se eu tivesse feito ela com um creme de leite fresco, por exemplo, com a porcentagem de gordura maior, né? Mas claro que a gente não pode comparar os dois produtos, porque o creme de leite de caixinha ele tem uma mistura ali de insumos que o de creme de leite fresco não tem, tá certo? Então, posso colocar glucose em brigadeiros? Sim.
Você pode colocar glucose em ganaches, em brigadeiros, em recheios em geral, você pode estar colocando glucose. A glucose, ela vai impedir que o teu produto açucare, ela vai impedir a formação de cristais de açúcares, tá, Marina? Então, tu pode sim estar usando glucose em qualquer um desses recheios, tá? A quantidade é de 10 a 20%, você pode adicionar ali do peso da sua receita, tá certo? Gente, eu vou mostrar para vocês os pontos aqui das ganaches que eu fiz e depois eu continuo respondendo as perguntas, tá? Vocês vão preparando as perguntas aí para mim. Olha só. Então aqui, ó. Aqui eu tenho uma ganache. Tá muito luz, né? Dá pra ver? Aqui, deu pra ver, né? Olha só, gente. Aqui eu tenho uma ganache que ela tá num ponto de 1 para 1. 1 para 1, tá? Claro que aqui eu tenho uma ganache que ela está pronta desde ontem, tá? Então, ela não tá mais tão molinha quanto ela tava quando eu fiz ela ontem, tá certo? 1 para 1. Olha só, uma coisa que eu percebi é que as ganaches, quando a gente faz ela, de chocolate branco, né? Elas ficam bem amarelas. E no dia seguinte elas ficam mais branquinhas, tá? Isso eu percebi bem hoje. Para saborizar, colocar no creme de leite, depois acrescentar no chocolate. Aí depende, Ticiane. Depende o que você vai saborizar. Por exemplo, se você for fazer uma infusão com alguma erva ou algum chá, você tem que colocar esse ingrediente no creme de leite aquecido para deixar ele soltar essa essência, o sabor nesse creme de leite e depois você continua o processo, tá? Agora, se for, por exemplo, uma bebida alcoólica, você vai colocar no final. Quando a ganache estiver pronta, você coloca a bebida alcoólica, mistura e está pronta. Se você colocar, por exemplo, Nutella, doce de leite ou compotas, geleias, coisas assim, você pode colocar também na hora ali de misturar os ingredientes, tá? Então, dependendo qual for o agente saborizador, você vai decidir em qual etapa que ele vai entrar, tá certo? E aí, eu já vou falar para vocês também algumas coisas sobre o modo de preparo. Olha só, essa aqui é a ganache de 1 para 1,5. Deixa eu dar uma mexidinha nela aqui. Olha só, então assim, ó, ela tá mais firme que a anterior, porém ela ainda não dá um ponto de bico, sabe? Ela tá mais firminha, ó, ela tá firminha, mas ela não para, tá vendo? Esse é o ponto de 1 para 1,5. Quando eu digo 1 para 1, eu quero dizer a mesma proporção dos dois ingredientes. Então, eu tenho 50 gramas de um e 50 gramas de outro. Aqui, quando eu falo de 1 para 1,5, eu tenho 50 gramas de creme de leite e eu tenho 75 gramas de chocolate branco, tá? E agora, aqui eu tenho um ponto, olha só. Esse aqui, eu diria que é um ponto, assim, para rechear um bolo, um naked cake, eu diria. Tá vendo, ó? Aonde ele para, ele fica paradinho. Tá vendo? Ele fica paradinho. Porém, isso aqui, então, eu usaria para rechear um naked cake, por exemplo, né? Porém, esse aqui eu não usaria ainda para bicar ele, para bico acho que ainda não, porque a ganache na mão ela vai amolecendo muito rápido, então para bicar a gente segura a ganache aqui com a mão, né? E o calor da mão vai esquentando essa ganache, e aí ela vai ficar mais mole e não vai segurar o ponto de bico, tá? Não vai segurar o ponto de bico. Então para bico
eu faria aqui uma ganache com mais chocolate do que temos aqui. Aqui a gente tem a proporção de 1 para 2, isso é 50 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate, tá? E aqui eu tenho uma ganache que ela tá num ponto de 1 para 4. Então, olha só, não gruda no dedo. Ó, bem dura. Isso aqui é o ponto, um ponto de corte, assim, é um ponto de corte, tá? Tá vendo? Ó, ela não gruda no dedo. Mas se eu pegar essa ganache e ficar amaciando ela com o calor da minha mão, ela vai amolecer. Eu consigo até bicar essa ganache, tá? Eu consigo até bicar essa ganache se eu amolecer ela um pouquinho com o calor da minha mão e usar ela num saco de confeitar num bico. Essa aqui é a proporção de 1 para 4. Então aqui eu tenho 50 gramas de creme de leite e 200 gramas de chocolate branco. Agora, olha só. Vocês viram então, né, que à medida de que eu tenho mais chocolate na composição, sim, Henrique, essa quantidade aqui de 1 para 4 é a quantidade que eu uso para fazer trufas, tá? Para enrolar trufa, exatamente. Então, assim, ó, pessoal, vocês viram que à medida que eu tenho mais chocolate na composição da ganache, a ganache fica mais firme, ela fica mais dura, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu errar o ponto da ganache, se eu quiser fazer uma ganache mais mole do que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais creme de leite. Se eu quero uma ganache mais firme do que eu fiz, eu vou colocar mais chocolate branco. E assim eu consigo consertar os pontos das ganaches. Se eu errar um ponto de uma ganache, eu consigo consertar. Porém, a gente tem só um pequeno detalhe. Cada vez que eu mexer numa ganache, cada vez que eu derreter ela e incorporar algum ingrediente, a cada vez eu tenho que deixá-la descansar de novo. Porque é o descanso que é o importante para as ganaches chegarem nesse ponto, tá? Então, assim, o que tem bastante gente, eu não acerto o ponto de bico para ganache branca. Na verdade, na minha opinião, assim, o segredo é só o descanso, porque olha só como ela fica paradinha, bonitinha, tá? A única diferença, assim, que eu diria da ganache branca para preta é que a branca, para dar ponto de bico, eu tenho que ter mais chocolate do que a preta. Por exemplo, na aula do ganache preto, eu falei que o ponto de 1 para 2 é possível para usar em bico, né? E aqui o meu ponto de 1 para 2, eu acho que ele não é apropriado para bico. Então eu acho que eu usaria o ponto de 1 para 3 para usar bico na ganache branca e na preta 1 para 2, tá? É só isso. Mas eu consigo até bicar essa mais firme aqui, ó. Com o calor da minha mão, tranquilamente eu consigo bicar essa ganache aqui, tá? Peraí que passou uma pergunta aqui em cima. Qual seria o melhor para cobrir um bolo, tipo a blindagem? A blindagem, Clarice, eu faço com a ganache de 1 para 2, a chocolate preto. E o branco você pode fazer com a ganache de 1 para 3, tá? A proporção de 1 para 3. 1 para 3 quer dizer 50 gramas de chocolate branco, de creme de leite, 50 gramas de creme de leite e 150 gramas de chocolate branco. 1 para 3, tá? Seria isso. Então, assim, ó, mais uma coisa que eu tenho para falar sobre as ganaches, certo? A gente falou da composição, dos pontos e tal. E aí, eu quero falar uma coisa sobre o modo de preparo. As ganaches, elas são uma mistura de gordura e água, certo? Porque no leite a gente tem água, o chocolate ele é a gordura, né? E nós temos aí ainda a parte da água dos outros ingredientes. Então uma ganache ela é uma emulsão de água e gordura, tá? Então, às vezes, principalmente com a ganache de chocolate branco, que já deve ter acontecido com vocês aí também, da gente fazer a ganache e soltar soltar água, a ganache fica
com uma água solta assim por fora. Já aconteceu com vocês, né? Então, ali o que acontece? É porque a gente aqueceu demais ali a mistura e por isso que acabou soltando, ficando com esse aspecto que a ganache talhou, certo? Aí, isso acontece porque a gente tem que derreter ou o chocolate ou o creme de leite. A gente aquece um dos dois. Ou a gente aquece um ou outro. E aí, depois de aquecido um dos dois, a gente junta tudo e faz a mistura, tá? Porque o aumento da temperatura é que pode ocasionar isso na ganache. Mas não se apavorem caso isso aconteça. Por quê? Se eu pegar um fouet, uma espátula, ou um mixer, ou um processador, ou até um liquidificador, colocar essa ganache e bater, eu recupero isso aí. Porque a ganache é uma emulsão. Então, quanto mais eu vou mexer isso aí, bater, mais bonita ela vai ficar, tá? Então, a gente usa a própria espátula. Se a gente bater bem rápido, a gente consegue um bom resultado, mas o ideal mesmo é utilizar um mixer ou um processador, tá? Não uma batedeira, porque a batedeira ela vai fazer incorporação de ar. E dependendo para aquilo que a gente quer usar a ganache, a gente não quer incorporar, tá? A não ser que queira mesmo incorporar para usar no recheio de um bolo, tá? Mas senão a gente não quer incorporar ar. Por isso que a gente tem que utilizar, por exemplo, um mixer, tá? Que o mixer ele mistura sem incorporar ar. Tem temperatura específica para derreter o chocolate branco? Sim, tem. É que assim, o chocolate branco, ele é um chocolate mais sensível do que o preto. Então, se eu for derreter ele no micro-ondas numa potência alta, eu posso estar queimando esse chocolate. Eu posso queimar o chocolate. Porém, para ganache, não tem problema se eu queimar esse chocolate, tá? Para ganache não tem problema. Se eu passar um pouquinho dessa temperatura, não tem problema. Eu só não posso, claro, derreter o chocolate até que ele de fato queime e fique pretinho. Aí essa parte preta, lógico, eu tenho que descartar. Mas se eu passar um pouco da temperatura do derretimento do chocolate branco para fazer ganaches e recheios, não tem problema, tá bom? Eu só não consigo, depois que eu queimo um chocolate, eu só não consigo utilizar ele mais para fazer temperagem. Mas para ganaches e recheios, eu ainda consigo usar, tá certo? Gente, então agora eu vou responder as perguntas. Vamos lá. Dá para rechear bolo com ganache branca? Sim, claro que dá. E aí, assim, dependendo qual for o bolo, a gente vai escolher o tipo de ganache que a gente quer, né? Por exemplo, se for um bolo que a gente vai ter ele fora da geladeira, um bolo que não vai pra geladeira, eu posso escolher usar essa ganache aqui, ó. Porque o ponto dela em temperatura ambiente tá um ponto bacana, tá vendo? Agora, se eu for rechear um bolo que vai pra geladeira, aí eu preferiria usar essa ganache aqui que tá com um ponto um pouco menos, ó. Porque fora da geladeira ela tá assim. Então dentro da geladeira ela vai ficar mais firme, tá certo? Aí agora que eu vi que eu escrevi ganache branco. Bora para a próxima pergunta. Como fazer o famoso Kinder com o ganache branco? Uso essência? Então, eu não lembro quem fez essa pergunta. Então, gente, isso é questão assim, eu confesso que eu não costumo fazer esse tipo de recheio, tá? Mas eu acho que ano passado ou esse ano, não sei, eu fiz um ovo de Páscoa usando Kinder Bueno. E aí eu fiz uma ganache de chocolate branco e coloquei baunilha nessa ganache. Eu coloquei baunilha e, se eu não me engano, leite... Ai, não tenho certeza mais, gente. Não tenho certeza. Se eu pus leite em pó também, baunilha e leite em pó, não sei. Mas, enfim, pra você fazer um sabor de alguma coisa, tipo o Kinder, né? Eu não lembro exatamente que sabor que tem o Kinder. Mas, enfim, pra você fazer um sabor de alguma coisa, você tem que olhar o que tem nesse doce. Por exemplo, ele tem leite em pó na composição, ele tem amendoim, ele tem caramelo.
E aí você vai saborizar a sua ganache com os ingredientes que tem ali nesse doce que você quer usar. Por exemplo, um charge. Um charge eu consigo exemplificar melhor. Um charge, ele tem na sua composição caramelo e amendoim, né? Então, se eu quiser fazer uma ganache de charge, eu vou adicionar na minha ganache caramelo e amendoim, entende? É nesse sentido que eu quero dizer, tá certo? Vamos para a próxima. Posso colorir com qualquer tipo de corante? Então, boa pergunta. A ganache, ela é composta por gordura e por água, né? Então, a gente tem dois tipos de corante no mercado, que são os lipossolúveis, que eles se dissolvem em gordura, e os hidrossolúveis, que se dissolvem em água. Então, na ganache, você pode estar usando qualquer um desses dois tipos de corantes, tá certo? Mas o mais comum é o hidrossolúvel, tá? O hidrossolúvel é o que a gente mais usa. No ganache branco, pode saborizar com bebida alcoólica? Qual quantidade? Gente, a quantidade das coisas que vocês vão saborizar uma ganache não tem regra, tá? Não tem regra. Eu posso escolher fazer uma ganache de amarula com um sabor bem forte de amarula. Ou eu posso escolher fazer uma ganache de amarula só com um toquezinho sutil ali da amarula na boca, entenderam? Não tem regra. Você tem que fazer e provar e ver se ficou do seu gosto aquilo ou não. Porém, vocês têm que fazer a ganache, deixá-la descansar e depois provar. Porque na hora de fazer ali, o gosto não é o mesmo, o sabor não é o mesmo quando você faz na hora e quando você deixa ela descansar. Tá certo? Por exemplo, aquela ganache de laranja que eu fiz naquele dia da ganache preta lá, na hora que eu fiz a ganache, ela não ficou com muito sabor de laranja, mas eu deixei assim. Depois, o sabor ficou muito acentuado, ficou bem acentuado mesmo. Ganache com cobertura, dá ponto? Sim, é aquilo que eu falei antes, a ganache com uma cobertura, ela dá ponto, porém o sabor não vai ficar legal, a qualidade do produto não vai ser boa, então eu não aconselho, tá certo? Posso saborizar ganache com o que, por exemplo? Então isso a gente também já falou antes, né? A gente pode saborizar com ervas, com temperos, com bebidas alcoólicas. A gente pode saborizar com geleias, compotas, com uma infinidade de coisas, licores, tá? Com frutas secas, frutas desidratadas também. A gente pode fazer um ganache de damasco, um ganache de cereja, um ganache do que mais, minha gente? Uma ganache de maracujá com fruta fresca, ganache de limão, ganache de laranja, tá? A infinidade de sabores é enorme mesmo. Certo, gente, acabou as perguntas aqui. Vamos ver se tem uma perguntinha por aqui. Gente, e aí, pessoal, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ameixa preta também, com certeza. Então, olha só, depois aqui da live, eu vou estar colocando uma foto com os pontos das ganaches, né? E vou escrever ali o que foi cada ponto, tá? Vou escrever cada ponto para vocês conferirem ali em casa o ponto com a foto e depois, né? Já vi misturar ganache branco e preto. É verdade, claro, com certeza. Vai ter ali uma ganache diferente, né? Uma ganache diferente. Olha só, enquanto vocês pensam se tem mais perguntas ou não, eu vou dar um recado para vocês. Vocês viram, né, que ontem eu postei que vai ter uma aula especial sobre bolos. Na próxima terça-feira, às 19h19, eu vou fazer uma aula especial. É uma aula que eu produzi com muito carinho para vocês, onde tem muitas informações sobre bolos, tá? Tem quase tudo sobre os bolos eu vou falar nessa aula. Vou falar algumas coisas que podem acontecer, algumas, né? Umas histórias assim, né? E aí, para vocês se inscreverem nessa aula, tem que clicar
no link que tá na bio do meu Instagram, porque só vai assistir a essa aula quem se inscrever, tá? Então tem que se inscrever para poder assistir a aula. E o link para inscrição tá na bio do meu Instagram, tá? E uma coisa muito importante, teve bastante gente que já se inscreveu ontem à noite, hoje nessa aula, porém não confirmaram o e-mail. Então a confirmação do e-mail, se você se inscreve, mas não confirma o e-mail, o seu nome não fica lá registrado que você vai participar da aula. E aí você não vai receber as informações da aula, não vai assistir, tá? Só vai assistir a aula quem tiver cadastrado. E para cadastrar tem que ir lá no link da bio, clicar, digitar o e-mail, o nome, acho que é e-mail, nome e envia. E aí tem que ir lá na sua caixa de e-mail, abrir o meu e-mail, tá? E aí lá vai ter, confirme seu e-mail. Aí você clica em cima, confirma o e-mail e fechou. Aí você tá inscrito na aula, tá? E aí a aula vai ser na próxima terça-feira, às 19h19. Vocês vão receber todas as informações. Quem se inscrever vai receber todas as informações. Tá certo? Gente, mais alguma pergunta? Perguntas? Vocês viram que eu... Ah, é verdade, ó, a Ana passou uma informação bem importante. Avisa que pode estar na aba de promoções do e-mail, é verdade. Pode estar lá na aba de promoções ou na aba de social. E aí o meu e-mail pode estar lá em outras caixinhas. Pode estar também no lixo eletrônico, então tem que dar uma olhadinha lá, tá? Existe uma temperatura exata para misturar o creme de leite e o chocolate? Ah, sim, ó, Marina. A temperatura pra gente não queimar o chocolate branco é até uns 40 graus. 40, 45 graus para não queimar o chocolate, né? Mas como eu falei antes, caso passe um pouco, não tem problema para usar para ganache. E o creme de leite, a gente vai aquecer ele até ferver. Até o ponto antes de ferver, na verdade. Quando o creme estiver querendo começar a ferver, você já pode desligar, tá? E vale para micro-ondas ou fogão. A gente pode derreter o creme... Derreter não, a gente pode aquecer o creme de leite tanto no micro-ondas quanto no fogão. E a gente vai aquecer até antes dele levantar a fervura, tá certo? Vocês viram que ontem eu postei um story falando do chocolate branco da Cical, da linha deles, que é a melhor linha da Cical nacional? Então, aquele chocolate que a gente usa da Cical, que eu não lembro o nome, como é que é o nome da linha? Nome da linha da Cical, meu Deus. Calma aí que eu já vou responder essa outra pergunta ali, tá? Gold. A linha da Cical Gold, né? Que é o chocolate que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? É a linha da Cical nacional, que tem um ótimo custo-benefício. E ela é uma linha de chocolate que é boa, assim, é bom, bonito, barato, né? E aí ontem eu mostrei aqui pra vocês no Stories, tá lá salvo no destaque, tá? Tá lá nos destaques salvo a linha da Cical que se chama Seleção. E aí que a linha da Cical, da Gold, ela tem uma mistura de gordura vegetal na sua composição. Tem uma mistura de gordura vegetal ali e a legislação do nosso país permite que aquele produto que tem a mistura de gordura vegetal seja classificado, seja chamado de chocolate. Chocolate branco, chocolate meio amargo, enfim, tá? E essa linha das seleções da Cical, ela não tem essa mistura de gordura vegetal, não tem essa mistura de outras gorduras. Então é um chocolate que ele é 100% manteiga de cacau. E ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu já tive a oportunidade de comer os outros sabores dessa linha, né? E eu achei, assim, fantástico os sabores. Fantástico mesmo. E aí eu comprei ontem e eu achei muito bom mesmo. Então fica aí a dica. Quem quiser trabalhar com produto de melhor qualidade ainda do que já trabalha,
fica aí a dica de usar esse chocolate Seleções. E quem não quiser trabalhar, vale a pena também comprar pra experimentar, porque é muito bom mesmo, tá? A Ana Prim perguntou aqui, ó, perdi, tá? Mas eu posso saborizar ela em que parte do processo? Depois de pronta, antes de descansar? Sim, é antes de descansar, Ana. Só que assim, algumas coisas você vai saborizar lá no creme de leite, lá na infusão, né? Vai misturar com creme de leite. Outras você vai entrar depois, quando mistura os dois ingredientes. E bebida alcoólica você vai entrar por último, tá? Depende qual for o agente saborizante, você vai pensar em que momento que ele vai entrar, tá certo? Mas é sempre antes do descanso, não depois, certo? Seleção é o melhor, eu uso só desse. Henrique, mas já faz um tempão que eu tava procurando pra comprar e eu não tava encontrando. Você costuma comprar onde, o Seleção? Boa noite, Carlos. Gente, na Paderito? Ah, legal. É que faz tempo a última vez que eu fui lá e aquela vez não tínhamos. Não tinha ainda não. Gente, mais alguma pergunta então? Aham. Tá bom, Henrique, muito obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Não se esqueçam de se inscrever para a aula. Essa aula só vai assistir quem se inscreveu, tá certo? E não se esqueçam de conferir as suas caixas de e-mail para confirmar o e-mail, tá certo? Boa noite para vocês. Eu vou postar a foto com os pontos, com as quantidades aqui de creme de leite e chocolate branco, tá? E é isso aí. Qualquer coisa, vocês me chamem no direct, tá? Tchau! Obrigada!